Bom dia, graça e paz. Que bom estar aqui de novo, né? Graças a Deus, mais um domingo, mais uma oportunidade de aprendermos do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 23 e 24. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23 e 24. Leiamos. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade ímpar que a gente tem com tanta facilidade, Deus, que não consegue nem perceber muitas vezes o quão importante é esse momento. Traz isso, ó Deus, à nossa mente, nos coloca cativos ao Senhor, dispostos a aprender e praticar, Deus, tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa manhã. Deus, apesar do interlocutor, a palavra é sua, ó Deus, e que o Senhor nos ajude, que o Senhor aplique ela nas nossas vidas, nos nossos corações, Pai, para que a gente seja de fato um discípulo melhor do Senhor. Em nome de Jesus, amém. A jornada do discipulado, a gente está nessa caminhada aí, e que caminhada boa, né? E hoje a gente vai falar de um assunto demasiadamente importante. Tudo que tem sido falado aqui é de veras importante e nos traz, né, sempre essa ideia de sermos, antes de mais nada, discípulos do Senhor. É a jornada do discipulado, a gente está aprendendo como de fato ser um discípulo de Deus, para que a gente possa então fazer também discípulos. É um mandamento de Jesus Cristo e nós precisamos cumpri-lo e de maneira urgente. É urgente a pregação do Evangelho, é urgente a evangelização e é urgentíssimo o discipulado. Porque evangelizar somente é fácil, é simples. A gente chega, fala da palavra de Deus para a pessoa e deixa ali e pronto. A gente fez a nossa parte, cumpriu a nossa parte e está de bem com Deus porque, né? Essa é a ideia do religioso, mas o discipulado vai um pouco mais a fundo. Paulo, em um dos seus textos, eu não vou me lembrar agora, mas ele fala que eu me gastarei e me deixarei gastar por vocês. Isso é discipulado. É doar-se ao outro, como Cristo fez conosco. E a gente precisa aprender isso. E hoje a gente vai falar de algo importantíssimo. Vamos falar sobre santificação. A santificação do discípulo. Uma vez convertidos, uma vez que a gente ouviu a voz de Cristo Jesus, uma vez que o Espírito Santo agiu em nós e colocou. A grande diferença de agora em diante é que antes a gente vivia para nós mesmos. Nós vivíamos os nossos próprios prazeres, uma vida muitas vezes sem sentido, uma vida baseada em sentimentos, em tudo que eu posso ter, em tudo que eu posso adquirir, em tudo que eu posso viver, em tudo que eu posso sentir. Mas agora para frente não mais. A gente deve viver uma vida para agradar a Deus, uma vida que faça a vontade daquele que nos chamou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Gálatas, eu não vou me lembrar a referência, mas diz assim: já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pelo amor no Filho de Deus, ao qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é a nossa diferença, a nossa nova caminhada. Esse é o novo caminho que a gente tem que trilhar. A Bíblia diz, né, que Deus já, a parte dele, a parte de Deus
ele já fez. Aquilo que cabia a ele no nosso processo de santificação, ele já fez, que ele nos santificou. Ele pegou a gente, separou a gente, nos fez santos. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje nós fazemos parte da família de Deus. Hoje nós somos igreja de Deus. Então Deus já tratou com a gente aquela parte que cabia a Ele. É por isso que Jesus, quando Ele fala para os discípulos, né, o Espírito está pronto. Está pronto. Mas a carne é fraca. Então a gente precisa estar ligado nisso aí. A parte de Jesus Ele já fez. O nosso Espírito está pronto. Graças a Deus. E a santificação a gente sabe que é um processo. A salvação também é um processo, né? O nosso espírito foi salvo, agora a gente vive essa luta de santificação para que um dia o nosso corpo seja salvo e finalmente glorificado. Glória a Deus por isso. A gente tem exemplos, né, na Bíblia de pessoas que tiveram em contato com Jesus e de pronto entenderam o que é santificação. Um grande exemplo disso é Zaqueu. Zaqueu subiu no sicômoro ali, estava lá esperando Jesus passar para poder vê-lo. Jesus manda descer, hoje me convém estar em tua casa. Quando Jesus entra ali, está ali com Mateus, isso os publicanos eram tão odiados em Israel. Além de cobrar para o Império Romano, ainda tirava parte deles. E tinha alguns, não poucos, autorizados pelo grande império, né, que metia a mão além da conta. E é isso que Zaqueu fala. Porque a Bíblia fala que digno é o trabalhador do seu salário, ainda que um trabalho de forma errada, mas Zaqueu tinha que tirar seu sustento dali de alguma forma. Então cobrar mais era o que ele tinha que fazer, senão não recebia. Como é que ia viver? Mas quando Jesus chega para ele fala, se em alguma coisa eu defraudei alguém, se eu fui mais além do que deveria, a essas pessoas eu vou restituir 4 vezes mais. E ali então Jesus diz que houve salvação. O Zaqueu entendeu no primeiro momento que ele teve com Cristo, que Jesus não veio implantar religião. Não veio aqui para isso não. Para fundar o cristianismo? Nada. Ele veio fundar a igreja, separar um povo para ele. Ele veio ensinar uma forma de viver que glorifique ao Pai. E ele ensinou isso na prática. Não foi só falando. Ele foi aquele que viveu, aquele que caminhou. E por isso a gente pode andar nas pisaduras de Cristo para poder chegar onde ele chegou. O que Jesus veio fazer é isso, é ensinar uma nova forma de vida. E nós hoje, cristãos, estamos achando que cristianismo é religião. É estar numa certa denominação, é estar numa igreja, é ir num culto de domingo. E está bom demais. E a gente reduziu o cristianismo a essas práticas. Um culto no domingo, um culto na quarta-feira, é um culto de oração, é um culto de ressurreição. E esquece que Jesus veio ensinar uma nova forma de viver. A igreja impactou o mundo, chegou onde a gente está hoje, porque eles viviam, olha lá, Atos 2:42. A maneira que eles viviam atraía as pessoas. As pessoas queriam estar perto dos cristãos, porque era uma forma de viver diferente. E é isso que a gente precisa voltar a fazer. A santificação, ela é um processo. Santificar, a palavra mesmo quer dizer, santo é aquele que é separado. A ideia de santificação é de separação. O povo de Deus é um povo separado. Nós somos um povo escolhido por Jesus para estar aqui, mas viver de uma forma que glorifique, que mostra para o mundo que tem uma maneira correta de viver. E que isso é para a glória de Deus. Não é para nós, não é porque a gente é melhor do que ninguém, não é porque a gente pode, não. É porque a gente vive assim, entendendo que isso glorifica o nome do Senhor. E a gente pode chamar a santificação aqui em 2 aspectos. O primeiro é um aspecto posicional. O que isso quer dizer? Uma vez santo, sempre santo. Nós não acreditamos que salvos uma vez, salvo para sempre. Então aquele que Jesus escolheu salvar, escolheu santificar, é santo. Nós somos santos. Posicionalmente falando, nós somos santos, separados do mundo por Cristo Jesus, se temos fé em Cristo Jesus. Mas há a santificação experimental, e esse é o processo que a gente vai falar dele aqui. Uma santificação que nós experimentamos na nossa carne. É algo que é aquele processo. Deus é soberano, mas nós temos a nossa responsabilidade, a soberania de Deus e a responsabilidade humana nesse processo de santificação. Como eu disse, Deus
já fez a parte dele. Nós somos santos. E a gente precisa viver de uma forma diferente. Diferente. Mas separados de onde nós somos? Separados do que nós somos? É por isso, e é isso que eu gosto de pensar quando eu falo em igreja. Pergunta para um crente aí, presbiteriano, o que é igreja? O que quer dizer igreja? Ele vai falar com você, mandados para fora. Pergunta para ele, para você ver. Qualquer presbiteriano bonzinho aí, você perguntar para ele, o que significa igreja? Não é isso que ele vai dizer? Mandados para fora, ou separados para fora, tirados para fora. Mas, o que isso... A gente entende, né? Nós somos igreja e tal, então o nosso papel é ir lá fora e tal, e salvar, é claro. Jesus Cristo, na grande comissão, disse isso. Mas o grande significado de igreja, chamados para fora, é que nós fomos chamados para fora do mundo. Desse sistema podre que está cada dia mais afundando na lama. É por isso que a Bíblia diz que aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Fomos chamados para fora de lá. Jesus chamou a gente para fora daquele ambiente que a gente vivia. Que a gente gostava, tinha prazer naquilo, tinha alegria naquilo. Ele te separou, te chamou para fora daquele trem, e aí, agora o seu papel é voltar lá e chamar outros para fora também. De que maneira? Audivelmente, falando, pregando o evangelho, mas uma vida que mostra que esse evangelho é verdade. Vivendo o evangelho. Há uma frase, eu gosto dela muito, e é atribuída a Santo Agostinho, eu acho, que diz assim: pregue o evangelho, se preciso, use palavras. Eu gostava muito dessa frase, gosto dela ainda, mas fui confrontado por uma pessoa jovem até, e aquilo marcou meu coração. Ela falou: Walter, tudo bem, viver de acordo, né? Se preciso, pregue o evangelho, mas a fé vem do ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouvi isso, eu fui lá para 1 Pedro 3,15 na hora. Lembrei-me disso na hora, porque é uma forma de viver que nós vamos ter que vai chamar a atenção do outro. E quando o outro, curioso, vier querer saber por causa disso, o que acontece? O que você tem que eu não tenho? Aí, esse é o gatilho para apresentar Jesus. Essa é a hora que a gente diz: foi Cristo quem fez. Eu sou assim, não é porque eu sou bonzinho, não. É por causa de Jesus. Eu sou tranqueira igual qualquer outro mesmo. Vamos lá, os princípios bíblicos, então, da santificação. Olha, tem um texto bacana, 1 João, capítulo 3, versículo 2. Olha o que ele diz. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Que bacana isso aqui, que esse texto nos remete. O processo de santificação, ele começa na nossa conversão, mas ele só termina quando Jesus voltar. Só quando Cristo vier, a gente vai ser perfeito. Então, a respeito da santificação, que a gente precisa saber que Deus é o autor da santificação. Deus é quem nos santifica. Deus é soberano, Ele escolhe quem quer, chama quem quer, na hora que quer, do jeito que quer. E processos de conversão são, demasiadamente diferentes. A gente falou isso aqui no último encontro de homens que a gente teve, né, que alguns é bem impactante, o chamado, aquela coisa, como foi o carcereiro, né, a terra tremeu, aquela bagunça toda que ele tem todo, para ele conseguir entender que precisava de Deus. Para outros é um processo mais tranquilo, mas a verdade é que Deus é quem opera isso, é Deus é quem escolhe. Então Deus é o autor da santificação. O Espírito Santo é a parte executiva, é aquele que executa o Espírito Santo, a santificação. Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem abre os nossos ouvidos, é Ele quem tira as escamas dos olhos e nos permite ver, entender, ler. Por que a gente, mundão aí, estava tranquilo e podia ler a Bíblia 10, 15 vezes e não entendia nada? Ou era só mais um livro? Porque o Espírito Santo ainda não atuava em nós, ele ainda não tinha nos aberto os olhos para isso. O Espírito Santo estava lá quando os textos foram inspirados, ele foi a inspiração, é ele quem aplica esses textos em nós e ele que nos ajuda a passar isso para fora. Paulo, quando fala da Efésios, da armadura de Deus, ele fala que a palavra é a espada, na verdade, ele diz que a espada é a espada do
Espírito. Porque quem maneja bem de verdade a palavra de Deus é o Espírito Santo, irmãos. Quem conhece profundamente essa palavra é o Espírito Santo. E ele em nós nos ajuda a compreender bem essa palavra, a manejarmos bem essa palavra. Não é nós não. Então o Espírito Santo é a parte executiva, é ele quem executa a salvação. Luiz Berkoff define a santificação dessa forma: a graciosa e contínua operação do Espírito Santo, pela qual ele liberta o pecador, justificando da corrupção do pecado, renova toda a sua natureza à imagem de Deus e o capacita a praticar boas obras. A santificação no tempo todo ela é um processo sobrenatural. A nossa força humana não consegue produzir santificação. Deus é o autor, o Espírito Santo é o executor e Cristo é a base. Cristo é a pedra sobre qual a santificação está fundada. Jesus foi santo desde o seu nascimento. Imagina nós é tentado o tempo todo, essa natureza corrupta que nós temos, o tempo inteiro tentados, uma hora ou outra a gente acaba caindo, uma hora ou outra a gente acaba errando, uma hora ou outra a gente acaba falhando, mas Cristo não. Ele foi santo ele veio para isso, ele nasceu para isso. E porque ele era santo, porque não tinha uma mancha nesse cordeiro pascual, sem defeito, nenhum dos seus ossos foi quebrado, por causa disso o sacrifício dele tem valor. Por causa disso a cruz de Cristo cobre multidão de pecados, cobre o meu e o seu. Por causa disso nós somos justificados diante de Deus, porque ele não tinha falha. Ele não pecou, não tinha uma mancha sequer, nada. O currículo dele era o mais perfeito possível. Deus é o autor, o Espírito Santo é o executor, Jesus é a base e a palavra de Deus é o instrumento. A Bíblia é um instrumento pelo qual nós somos santificados. A leitura da palavra é algo demasiadamente importante, porque é ela quem gera em nós, é ela quem nos transforma dia a dia. Por que a gente vem domingo na igreja? Por que a gente está aqui ouvindo coisas que a gente ouviu muitas vezes a vida inteira dentro da igreja? Porque a gente esquece, irmão, a gente vai deixando os tempos atrás, mas a palavra de Deus está aí todo o tempo, todo dia, e ela se renova. Ela se faz nova todos os dias, dentro da gente, vai nos renovando, nos santificando. E a gente, quando é deparado, quantas vezes a gente é confrontado pela palavra de Deus em coisas que a gente achou que já estavam até vencidas? Porque a gente precisa disso, a gente precisa ser lembrado todo dia. O texto de João, 17, Jesus, quando ele está fazendo a oração ali, sacerdotal, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade absoluta. E a gente precisa, irmão, santificar, deixar o que é ruim para trás, mas é abraçar o que é bom. Qualquer assunto, eu falo isso com uma certa frequência. Tudo que é assunto na sua vida, tudo que é problema, tudo que é divergência, tudo que precisa ser resolvido, tudo, seja uma compra que você for fazer, se há uma divergência ali, se tem um probleminha ali, e você está duvidando se está certo ou não, é a Bíblia que é a última palavra. É a Bíblia que tem que dizer sim ou não. É a Bíblia que manda. Walter, mas não vai estar escrito. Não vai estar escrito explicitamente, muita coisa não está ali. Mas ela é o norte. Ela nos dá o direcionamento. Criação de filhos. Aí eu vou ouvir o psicólogo, eu vou ouvir a professora, eu vou ouvir o Estado. Quem que eu vou ouvir? Eu vou ouvir a Bíblia. Tem um problema lá entre o casal. O negócio não está legal. Um quer uma coisa, um outro quer outra. O que a gente vai fazer? Vamos para a Bíblia. Deixa que a Bíblia nos mostra. Quem está certo, quem está errado. Ou muitas vezes ambos estão errados, né? Então, Bíblia. É a Bíblia que tem que definir. Criação de filho. Meu filho está adolescente já. E aí o menino é teimoso e tal. Eu vou conversar com ele está lá taiando sangue. Qual que tem que ser? Bíblia. Se ele me convencer, se a Bíblia me mostrar que eu estou errado, eu como pai, eu tenho que ter humildade. Meu filho, perdoa. Errei aí. Mas é a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ou deveria ser. E a gente sai vivendo nos dias, atropelando as coisas, e esquece da palavra de Deus, de olhar para a palavra de Deus. Pequenas decisões, irmãos, podem trazer grandes consequências. Enormes consequências.
E a Bíblia, quando a gente toma decisão com o óculos, a Bíblia é a cosmovisão cristã, quando a Bíblia é o óculos que a gente olha para o mundo, a gente tende a tomar decisões mais sábias, mais corretas, que glorificam o nome de Deus. Você já parou para pensar, alguma vez, você vai fazer qualquer coisa, e você pensa em Deus, quando vai fazer determinada, coisas simples, cotidianas, sei lá, uma coisa que você está acostumado a fazer diariamente, e de repente você vai fazer aquilo ali, e você pensa se aquilo dá glória ou não ao Senhor. Esse deve ser o nosso jeito de viver. Jesus viveu assim o tempo todo, para a glória do Pai. A gente precisa, tá? É muito mais fácil falar do que fazer, tá? E é por isso que a gente está aqui todo domingo, ouvindo essas coisas, para que a ficha caia uma hora. Talvez essa semana a gente vença algo que semana passada a gente não venceu. E é assim o processo, é um processo. E a fé, irmãos, a fé é o meio para obter a santificação. Sem fé não tem jeito. Se eu não creio que isso vem de Deus, que isso é Deus para a minha vida, que isso é do Senhor, não adianta nada. Sem fé, eu posso queimar meu corpo lá pelo outro, não vai adiantar nada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago fala para que a gente faça as nossas obras, tem que ser obra de fé. E obra de fé, muitas vezes o povo pensa, né, que é milagres, grandes coisas. Não, tudo que a gente fazer pela fé. A minha fé me permite fazer coisas que a sua talvez não te permita. Eu creio de uma forma. A Bíblia me dá base para isso, tá, beleza. Mas quando a minha fé, que me permite fazer tal coisa, a sua não, e estamos nós dois juntos ali, e o que eu vou fazer te escandaliza, te atrapalha, qual que é a atitude? Não fazer, não praticar. Esse é o conselho bíblico. Se eu escandalizo o meu irmão, eu não vou fazer, porque a fé que eu tenho, a liberdade que eu tenho em Cristo, ela tem um limite, gente. Toda liberdade tem um limite. E o preço da liberdade é eterna vigilância. A gente tem que estar vigilante sempre. A vida cristã, a santificação é um processo nosso, pessoal, a gente precisa trabalhar nisso, mas a vida cristã, ela é uma vida congregacional. Por isso que Paulo, quando escreve lá, ele fala, preferindo-vos uns aos outros em honra. Eu devo honra a vocês, irmãos. Se o que eu faço lá fora envergonha o nome da vida nova, eu estou envergonhando você. E a gente esquece desses trem. Você vai viver, minha vida é minha vida, ninguém tem nada a ver. Tem sim. Tem sim. Se você é crente, você deve obediência a Cristo primeiro, você deve obediência a Jesus. Mas quando você vem aqui e faz a profissão de fé, você fala um tanto de trem? Eu prometo me submeter à liderança enquanto estiver debaixo da palavra de Deus. Eu prometo ajudar a minha igreja, eu prometo comprometer a minha igreja, eu prometo sustentar a minha igreja. Não é um tanto de promessa que a gente faz? Por que na hora de viver a vida é só sua? Ou só minha? É um corpo. Se a unha do dedinho do corpo está machucada, o corpo todo sente. A gente precisa estar ligado nessas coisas aí. Nós somos parte de um corpo. Influi sim, o que eu faço influi sim. Diretamente na vida da Vida Nova. Imagina o Walter presbítero aí, da Vida Nova, e de repente você sai na rua aí, vê alguém conversando, e olha lá, o Walter está... O que vai acontecer? Vai lá no conselho. Isso afeta. Afeta. A gente primeiro deve viver de modo digno da salvação de Cristo Jesus, mas também a gente tem um corpo, a gente faz parte de um todo. Mas vamos lá. A santificação não é só uma opção. Não é. A gente não tem o crente... Ele não tem opção de não ser santo. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Só que, como eu disse, é um processo pessoal. Cada um de nós é responsável pela sua própria santificação. Olha o que diz 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Cristo. Aperfeiçoando, olha só o verbo que é usado aqui, né? Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como no espírito,
aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Cristo. A palavra aqui é aperfeiçoando, não é fazendo. Nós não nos fazemos santos, nós não nos tornamos santos. O que a gente faz é completar, de alguma forma, esse processo. Mas até nisso, nessas atitudes que a gente toma, nesse processo que a gente vai vivendo, se não é Deus, a gente não tem capacidade de fazer. Se não é o Espírito Santo em nós, a gente não tem capacidade de fazê-lo. Mas a gente precisa, essa é a ideia que Pedro fala, desenvolver a vossa salvação. É isso, é essa caminhada de deixar para trás o que precisa ser deixado, de ir em direção ao que precisa ser alcançado. Dia após dia, escorrega daqui, levanta dali, tropeça daqui, mas vamos embora, juntos. Porque a ideia é chegar no mesmo lugar, no céu. Igreja do Senhor. Eu gosto de pensar, quando eu falo dessa caminhada junto, eu gosto de pensar de Jacó, quando ele encontra com Esaú, e Esaú chama ele, vamos comigo, depois que eles resolvem ali, choram um com o outro, abraçam um ao outro, e Esaú, vamos embora junto, né? A gente vai junto. O que Jacó fala? Não dá não. Tem idosos aqui, tem crianças aqui, tem vaca aqui que já está amamentando e tal, e eu vou ter que ir no passo do mais devagar. Não é no passo do mais rápido. Quem dita o ritmo da igreja, quem dita o ritmo de como a gente anda, é o mais fraco. É o mais tranquilo, é o novato, é o novo na fé. Ele é que dita o ritmo, porque a nossa ideia é que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Até que todos. Não é a gente que acha que tá bom, que está bombando, que está voando alto e achar que vai sozinho. Não. É o mais fraco, é o menor que dita o ritmo que a gente deve andar. Mas como, irmãos, falar de santificação, e eu gostei dessa lição, porque a gente vem aqui e fala tanta coisa, e a gente escuta tantas palestras, e o povo fala no que tem que ser feito, mas não dá uma direção, né? Então, como desenvolver a salvação? A primeira coisa, buscando o poder do Espírito Santo. A gente ora, muitas vezes, e ora para Deus, ora para Jesus, e esquece que o Espírito Santo também é Deus. Ele sente. É Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis e tudo, mas o Espírito Santo sente. Quando a gente peca, quando a gente erra, e aquela vozinha ali no fundo, sabe, é Ele que está ali. É Ele que está nos dando direção, é Ele que está falando o tempo todo. A gente esquece de tratar o Espírito Santo muitas vezes como um Deus. A gente precisa se encher do poder do Espírito, buscar contato com o Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo. Alguém já orou aqui pedindo enchimento do Espírito Santo? A gente precisa entender que o Espírito Santo é Deus, a gente precisa estar cheio dele. E estar cheio do Espírito Santo, irmão, não é ter o Espírito ter mais Espírito que o outro, não é isso não, porque a Bíblia fala que Deus não dá o Espírito por medida. Estar cheio do Espírito Santo é ser controlado por Ele. Quem mais tem o Espírito Santo é quem mais se deixa ser usado por Ele. E o povo acha que estar cheio do Espírito Santo é falar a língua, é rodopiar, dar uma profecia. Nada, está cheio do Espírito, olha lá Gálatas lá. Quer saber se a pessoa tem o Espírito Santo mesmo? Olha se ela tem um fruto. Mansidão, domínio próprio, amor, alegria, longanimidade, paz. Quer julgar se alguém tem o Espírito Santo de Deus? Olha para isso, olha para a vida do camarada lá e vê o que ele está fazendo. Porque o cara vem aqui, rodopia, e faz, e salta, e faz um tanto de trem, e outra coisa, e chega lá na casa, uma brigaiada, os filhos não aguentam, a mulher não suporta. Como é que é isso? Então a gente precisa buscar, irmãos, e é outra ordem. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, e ele está aí, prontinho, livre. Mas é algo que a gente precisa deixar. Eu acho que, para mim, eu fui criado de uma forma bem diferente. A gente é homem, a gente acha que pode resolver tudo, que pode fazer tudo, que tudo a gente consegue, que tudo a gente é capaz. E aí, muitas vezes, quer resolver na força aquilo que é pela fé. É pela fé. E aí, quando a gente entende isso, que é pela fé, a gente deixa o Espírito Santo trabalhar. A gente deixa o Espírito Santo fazer. A gente deixa o Espírito Santo nos usar.
E aí, dia após dia, a gente vai se transformando em pessoas melhores. Hoje, mas pena que é pouco. Devia ser um trem mais rápido, né? A gente melhorar mais depressa. Eu vou falar, quanto mais longe eu estou de quem eu era, mais satisfeito eu fico com a minha vida. Porque eu vou falar um trem com vocês, não tem saudade não. Graças a Deus que Deus nos escolhe, chama, salva, né, e nos dá essa capacidade. Outra coisa que a gente precisa fazer é a prática da vida devocional. A gente precisa ter uma vida de oração, leitura da palavra, contato com Deus. A gente precisa estar perto do Senhor. Perto está o Senhor daquele que o busca. Deus está sempre, a gente precisa desenvolver isso, irmãos. Estar perto de Deus. Tessalonicenses, né, 5,17, né, diz que a gente tem que orar sem cessar. A gente precisa desenvolver uma vida de piedade, de oração, de leitura da palavra, de estar pensando em Deus. Coisas simples, coisas básicas que eu estou fazendo, porque o que a gente acredita, né, que tudo, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Um trabalho que eu estou executando, um banheiro que eu estou reformando, uma padaria que está sendo mexida lá, não importa o que seja, é para a glória de Deus. E eu preciso ter isso em mente, saber disso. E se é para a glória de Deus, buscar nele também ajuda, socorro, por que não? Deus ajuda aí, hoje estou saindo para trabalhar mais uma vez, e grandes desafios virão. Não deixa eu confiar na força do braço, não deixa achar que eu posso, não. Me ajuda ali, vamos junto, me carrega nesse dia, para que no final do dia o meu nome não seja envergonhado e o seu seja glorificado. É uma oração que eu tenho costume de fazer. Cuide do seu mundo interior. Cuide de você. Eu disse, a santificação é um processo individual. Então, cuida do que você vê, do que você pensa, do que você acha, do que você sente. Cuida. Faça um autodiagnóstico aí, diário. Vê como é que está. Como é que estão as coisas aí dentro, como é que estão as coisas aqui. Se tiver pesado demais, entrega o fardo para Jesus. Se tiver complicado ainda, você faz parte de uma família, você não está sozinho. E como é bom a gente ter grupos, né, pequenos grupos de pessoas aí que se ajudam, que conhecem a vida um do outro, que oram um pelo outro, que sabem o que está acontecendo. Na hora que o irmão precisa de socorro, o outro está ali. É claro que tem pessoas que não vão conviver próximo de mim o suficiente para abrir o coração comigo. E isso é normal. Mas você precisa de alguém. Precisa de alguém para conversar, alguém para abrir o coração, alguém para confessar pecados. Olha o que Tiago diz. Confessa o pecado para o seu irmão para você ser curado. Tem dores que você carrega, e talvez de anos e anos e anos, e uma conversa com um irmão pode te livrar do peso dela. A gente precisa se abrir. É só deixar sair, muitas vezes. E a gente precisa entender que a gente faz parte disso, que nós precisamos uns dos outros e que nós também, uma hora ou outra, vamos ser usados por Deus para ajudar o outro. Talvez a situação que alguém está vivendo agora, você já viveu na sua vida. E não se engane não. A Bíblia diz, eu não vou me lembrar de novo o texto, mas diz, da mesma forma que você foi consolado, naquilo em que você foi consolado, você vai ser usado para ser consolo na vida de alguém. Suas experiências, tudo que você passa na vida aí, Deus não desperdiça nada. Nada. Os ensinamentos que Ele vem te dando aí, as provas que você vem passando e sendo aprovado por Deus, tem um motivo, tem uma razão. E nada que vem da parte de Deus é egoísta, irmão. Nada é só para você. Deus não te deu nada para você ficar só aí, só guardando para você. Nada do que Deus te deu, nem a sua família, nem seus filhos. A Bíblia não fala que os filhos são como flechas na aljava, não tem que lançar os bichinhos para fora? É lá que os nossos filhos vão fazer diferença. Nem os seus filhos são seus. É de Deus. E é para Ele que a gente precisa ensinar os meninos a viver. Substitua, irmãos, velhos hábitos. Troca e deixa de fazer um tanto de trem que você faz errado. A gente não quer emagrecer ou quer alcançar determinadas metas, a gente não muda um tanto de coisa. Eu quero reformar minha casa. Aí eu costumo comer
um sanduíche, umas pizzas, uns tem no final de semana, costumo viajar mais. O que é prioridade? Agora eu quero reformar a casa. Então, vamos guardar o dinheiro para reformar a casa, não é isso? A gente precisa mudar as coisas. O que é prioridade na sua vida? O processo de santificação deve ser uma prioridade nossa. Então, o que precisa? Que hábitos eu preciso abandonar? Que hábitos eu preciso abraçar? O que eu preciso? Porque a ordem, né? Não é só deixar para trás. É abraçar o que vem de novo aí. Não precisa estar ligado. Então, pensa nisso. Tem aí, uma vida. Busque o poder do Espírito Santo. Tenha uma vida devocional. Cuida do seu interior. Mude os hábitos. Participa mais aí, anda mais perto da igreja, mais perto dos irmãos. Deixa o outro te conhecer um pouco mais. E abandonando a prática do passado. A gente precisa... Tem um livro, eu li um livretinho, tem ele até lá em casa lá, eu vou até ler de novo. Chama 5 votos para se obter poder espiritual. É mais ou menos isso o título. E um desses votos é: conclua o seu passado. A história de Zaqueu de novo nos mostra isso, né? Quando ele entendeu que a caminhada que Cristo propunha para ele, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Romper com o passado. Se em alguma coisa defraudei alguém, eu vou lá, vou conversar, vou pagar 4 vezes mais do que eu tirei dele. Então, o que tem no seu passado aí que precisa ser resolvido? O que precisa ser deixado para trás? O que precisa ficar para trás? Né? Fuja da idolatria. Idolatria aqui, a gente está falando de imagens, de adoração a outras coisas, mas tem tanta coisa que vira um ídolo na nossa vida. Talvez o que te prende no passado é um ídolo. Uma dor pode ser um ídolo. Uma decepção pode ser um ídolo. Uma realização, um grande feito, porque tem gente que vive do que fez. Nossa, no passado eu fiz isso, eu era assim, eu era assado. Virou um ídolo na sua vida. Eu era. E Deus é Deus de novidade, meu filho, é daqui para frente. O que eu sou hoje? Deixa os ídolos de lado, deixa os totem para trás, larga aquilo para lá. Deixando para trás as coisas, deixando para trás os que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação, que é Cristo. A gente precisa, o passado faz parte da nossa vida, nos ensina, nos trouxe até aqui, nos mostra o que Deus fez. Nossa, para mim então, o que Deus fez na minha vida, como é que Deus transformou, quem eu era, o que eu sou hoje. O passado serve para isso, mas passou. Passou. Talvez você está preso lá, numa dor, numa realização, preso numa coisa, preso a alguém, uma falta de perdão. Livre-se disso, larga esses ídolos de lado. Ou os ídolos que a gente acaba criando para nós mesmos, família, trabalho, igreja. Uma vida nova pode ser virado um ídolo na sua vida. E você idolatra a igreja e não o dono dela. Precisa pensar essas coisas. Será que eu estou na igreja Vida Nova porque eu gosto do ambiente ou estou ali por causa de Jesus? Porque a gente vai gostando, né? É igual mudar de casa. A gente está doido para comprar uma casa e tal. Mas aquela coisa, vendo o apartamento, não vendo? Acostumei tanto naquele lugar, estou tão bem ali, estou tão bem instalado ali. Aí essas coisas acabam virando ídolo. Aí eu venho para a Vida Nova porque eu gosto, está aqui, é bom, é legal, uma igreja boa, graças a Deus, e é de verdade. Uma igreja que abraça, uma igreja que acolhe, mas eu venho aqui por causa disso e não por causa de Jesus. A gente precisa lutar contra essas coisas e saber disso, né? Aquilo que é impróprio precisa ser deixado de lado. Irmãos, e impróprio, geralmente, nem sempre quer dizer que é pecado, não, tá? Tem coisa aí que você vai procurar, igual isso o pastor até fala muito. Os pastores, eu tive em contato com alguns pastores lá nesse último congresso que a gente foi, e os caras sempre falam a mesma coisa. As pessoas procuram o pastor e quer fazer determinada coisa e fala assim, mas isso aqui a Bíblia não fala que é pecado. Mas a Bíblia não fala que aquilo é pecado. Mas a Bíblia não fala que isso é pecado. Irmão, mas olha o conjunto da obra aí.
Não é ilegal, mas é imoral. Você quer viver pela lei? A lei te deixa, então vai pela lei. Mas Cristo morreu para você ficar livre dela, tá? Tem coisas que são legais falando, mas é imoral. Lembra no começo que eu falei aqui que a Bíblia, Deus, Jesus Cristo nos separou, nos chamou para fora do mundo e a gente está querendo voltar para lá. É o filho pródigo querendo voltar para as alfarrobas dos porcos. É isso que a gente faz. Troca um banquete maravilhoso, suntuoso, na mesa do rei dos reis, por um podrão aí, um sanduíchezinho de praça. É o que a gente costuma fazer. Então, aquilo que é impróprio, muitas vezes não é pecado, irmão. Mas, poxa, olha de novo aí, pensa na sua igreja, pensa no seu irmão. Pensa no seu irmão mais velho, no seu pastor, no seu presbítero, no diácono que está com você. Pensa no eu vou fazer tal coisa e tal. E tem gente fazendo as coisas, aí postava na rede social, né? Aí o povo descobriu, vai lá, chama atenção, conversa. Agora faz, mas não posta mais. Mudou o quê? O que mudou? E a gente está buscando amizade com quem nos odeia. Porque a relação do mundo com a igreja é ódio. Essa é a verdade. E a gente vai buscando nessas coisinhas, nesse eu posso, né? A gente vai nessa aí. Achando que está podendo. Ou então a gente acha que está tão santo, né? Não, já estou. Olha o que Paulo fala lá em Filipenses 3,13. Ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Ninguém está pronto ainda até Jesus voltar. Ninguém, nenhum de nós aqui. O homem mais piedoso que você conhece, se ele está vivo, se ele está na terra, ele está pronto, não. E a Bíblia diz que Deus vai cumprir até o dia de Cristo. Até o dia de Jesus, pode ser que Jesus volte ou que você vai encontrar com ele antes. Mas até lá você não está pronto, não. Baixa a bola aí, ó. Pé no chão. Bora caminhar junto. O Walter não é pior do que você assim, não. É, algumas coisas, né? O outro também não é melhor do que você assim, não. Entende? É junto, irmão. O negócio é esse. A gente precisa estar ligado nessas coisas aí, ó. Cuidado aí, ó. Não é impróprio. Será que não? Você quer ver um trem que pega forte? Bebida. Igreja presbiteriana tá normal, né? O povo tomar uma cervejinha, não sei o quê, não sei o quê. Aí a Bíblia não diz que é pecado. A Bíblia diz que pecado é embriagar. Olha para a realidade do Brasil, para a cultura que você está inserido. Culturalmente falando, no Brasil, a pessoa que se converte, isso que o mundo espera, tá? A nossa cultura espera daquele cara que era do mundo e se converteu. Quais atitudes? Quais que as primeiras coisas que as pessoas olham para um novo convertido e falam aquele cara virou crente? Abandonar vícios. Abandonar locais. Lugares que eu estava. Eu frequentava boteco, não vou mais. Eu bebia cervejinha, não bebo mais. Eu fumava um cigarrinho, a gente luta. Eu lutei anos aqui, né, na igreja, para me libertar do vício do cigarro. Mas graças a Deus o Filho me libertou e verdadeiramente hoje eu sou livre. Mas olha o contexto que você está, velho. E aí você quer voltar para a cervejinha, você quer voltar para o showzinho, você quer voltar para aquilo. E aí você está escandalizando o nome da sua igreja, está escandalizando o nome do seu Senhor. E na linguagem bíblica você não vai e impede que outros cheguem até Jesus. Isso é muito sério. É sangue na mão que você está carregando. Você pode não postar na rede social, não tem problema, mas Deus está vendo. E o outro está vendo, o seu colega de trabalho vê. Aquela pessoa que você deveria evangelizar, o seu colega de escola. Poxa, quantas vezes a gente deixa de falar para o outro, para vir na igreja, convidar o outro, porque a gente não se sente moralmente correto para isso. Isso é terrível. Isso é terrível. Um dos mandamentos lá que a Bíblia diz, quando quer para eleger diáconos e presbíteros, é que eles sejam irrepreensíveis. E isso pesa demais para mim, porque eu tenho um monte de trem que eu preciso ser repreendido. É sério. Como é que eu vou convidar o meu ajudante para vir na minha igreja? O cara está ali comigo trabalhando todo dia. Anda de carro comigo no trânsito para lá e para cá todo dia.
Ele sabe quem eu sou e eu vou convidar ele para vir à minha igreja? É grave, irmão. Isso é sério. É sério. A gente muitas vezes vai passando por essas coisas sem dar o devido valor. Precisa estar focado no outro. O alvo do crente é o outro. O seu alvo não é a sua vida, mas não, é o outro. É o outro. É o seu irmão na igreja. É o que está lá no mundo perdido. O nosso alvo é o outro. A nossa vida a gente não vive para nós mais não. A vida que agora vive na carne, vive pelo amor do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É pelo outro que a gente vive hoje. Ou deveria. E a gente vai caminhando. Não é um desafio. Sempre vai ser, sempre será um desafio ser cristão. Mas é uma luta que vale a pena ser lutada. É um combate que realmente vale a pena ser travado. O combate, o bom combate da fé. Porque o prêmio, rapaz, é indizível. A gente não imagina o tamanho da glória que vai ser no céu. A gente não tem capacidade para... Paulo esteve lá e não conseguiu descrever em palavras. O trem é bom demais. Vale a pena demais. O esforço, vale a pena a luta, vale a pena deixar para trás o que precisa, vale a pena buscar a santificação. Mas vai ser difícil. O mundão está aí. A cultura está aí. A pressão está aí. A pressão no mundo evangélico hoje, da hipergraça. Pode tudo. Igreja da nossa denominação. Poxa, você vê aí, dá até dor no coração, meu Deus. Aqui você pode vir como homossexual, como isso, como aquilo, que ninguém vai te julgar, que ninguém vai fazer nada. Poxa vida. Pode vir mesmo como homossexual, pode vir como traficante, pode vir do jeito que tiver. Jesus manda vir do jeito que está. E nós temos que estar prontos para receber. Abraçar da mesma forma, amar da mesma forma, mas tem que ter mudança, cara. Não é vir do jeito que vem e permanecer do jeito que quer, não. Síndrome da Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Isso não é para o crente, não, ué. Não é para nós, não. Quantas horas, hein? Já estou atrás. O mundo, mano, a cultura vai querer pegar a gente. Olha o que diz Cristo lá em 1 João, né? Em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Ó, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A gente não deve amar as coisas que estão no mundo. Amar as pessoas é o nosso dever. Todo pecador é alvo do amor de Cristo. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E como tal, a gente deve amar e respeitar. A gente deve fazer isso, mas o mundo, as tentações, as coisas, os trem está aí, misericórdia. As tentações, irmãos, e a pressão social vão tentar o tempo todo desviar. E nós, hoje, que somos já maduros, né, já, graças a Deus, já passamos um tanto de trem na vida aí, ainda sente esse peso. Imagina os nossos filhos. Imagina seu filho adolescente aí, na escola, na família, com aquele mundo que está em torno dele. Imagina a pressão que esses meninos não sofrem. E a gente precisa estar preparado para ser apoio, ter a palavra certa nos lábios na hora que o menino precisar, porque vai precisar. E a maior alegria de um pai deveria ser o filho, quando precisa de um conselho, correr para ele. O filho te enxergar como alguém capaz de aconselhá-lo. Isso não tem preço. E a batalha, irmãos, a batalha contra a carne, o pecado e o inferno. Olha só, o pecado interno. Meu Deus do céu. Tem coisa aí que a gente acha que pecado, né? Pecados que a gente comete, as pessoas veem ou sentem as consequências disso, mas tem coisa que é aqui dentro. Tem coisa que é aqui dentro. E essa batalha é travada por você mesmo. É você, mas você não está sozinho, não. Tem Deus, tem o Espírito Santo. A gente precisa estar o tempo inteiro. É uma luta mental mesmo, de mudar a nossa mente, treinar o nosso pensamento para pensar coisa boa, pensar coisa santa. Porque no último instante, no último grau, as nossas atitudes é resultado daquilo que a gente pensa. O que domina a sua mente? Na hora que você estiver diante de uma tentação,
Sabe o que, que vai mandar a sua reação? Aquilo que você sente, pensa o tempo inteiro a respeito daquela situação. Na hora que você for tentado, aquilo que você está alimentando o tempo inteiro vai ser o seu gatilho. Ou vai te levar a cair na tentação, ou vai te expulsar dela, vai te tirar dela. Mas é o que você pensa, é aquilo que você nutre. Você só é tentado por aquilo que cobiça. Diz Tiago. Então a gente precisa estar nessa aí. Fugir também do conformismo, de achar que está tudo bom, está legal, está bom assim. Rapaz, Deus é fonte infinita de sabedoria, de amor, de poder, de alegria. Deus é infinito e tudo que quanto mais você tem, mais Ele pode te dar. Então tá bom, glória a Deus, mas dá para melhorar. Tá ruim? Com Deus melhora. Nossa, eu estou bacana, estou legal, nossa, me sinto assim, legal, eu estou perto de Deus, tenho comunhão. Beleza, vai dar para ter mais. Não para, não desiste, não. A vida da gente deve ser uma constante. A gente vai subindo até aqui. Mas é insistir, é persistir, é luta. Não adianta achar que não é luta, não é guerra. Você está numa guerra e você é seu pior inimigo. Seus sentimentos, seus pensamentos, aquilo que você é, aquilo que você quer, é o seu pior inimigo. Porque está aí 24 horas grudado, agarrado aí, ó. Não sai, não. Mas é uma luta que a gente precisa vencer. E o nosso Deus, o nosso ajudador, Ele está do nosso lado. Está aí dentro também. Que bom, né? Que Deus habita dentro de nós. Mesmo nessa tranqueirada toda, nessa bagunça toda. Tudo que a gente é. Deus habita em nós. E Ele escolheu isso, irmãos. Trem maravilhoso. Deus escolheu isso. Que bom por isso. A gente precisa lutar. É uma luta válida. É a coisa que a gente precisa fazer de verdade. E vale a pena demais. A gente precisa saber dessas coisas, lutar contra essas coisas e buscar ser santo. Sede santos, porque eu sou santo. É assim que Deus requer de nós. É isso que Deus espera de nós. E é isso que a gente deve lutar para entregar para Ele. E santificação, quanto mais você busca, quanto mais você adquire, quanto mais você alcança, cada degrauzinho nessa escada que você sobe, é bom demais. E o seu mundo, o nosso mundo, a sua igreja, a vida nova, é impactada pela sua vida quando você tem uma vida santa, quando você consegue subir um degrauzinho, quando você melhora um degrauzinho, você faz parte desse corpo. A igreja melhora com a sua vida. Tem coisa que a gente não faz por nós mesmos, é difícil a gente fazer, porque a gente cansa, a gente está ali, para mim está bom. Mas se não faz, você faz pelo outro, faz pelo seu irmão, faz pelo seu filho, faz pela sua família, faz pelo seu Deus. Mas faz. E quando tiver difícil, quando tiver ruim, arruma alguém para ajudar,